Abre a sua Bíblia Sagrada, livro do profeta Jeremias. Vamos ir para Jeremias hoje. O negócio está em Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, o capítulo de número 29, o versículo de número 11. Glória a Deus. Jeremias 29, o capítulo de número 29, o versículo de número 11. Aleluias. Palavra do Senhor. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro ao qual anseiam. Naquele dia, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, aqueles que estão de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, mas nós não sabemos nada. Muitas vezes a Bíblia diz que é do ser humano fazer planos, mas a última palavra ela vem de Deus. Por quê, pastor? Porque há caminho que para o homem parece perfeito, mas o leva à perdição. Mas os caminhos de Deus são melhores. Os caminhos do Senhor são muito melhores do que o nosso. Muitas vezes a gente faz plano, a gente planeja, e parece que Deus vem e tira tudo assim, né? Eu me lembro a gente sempre acostumava, né? Chegava janeiro, lembra? A gente fazia o planejamento do ano todo da igreja. E depois eu parei com isso. Por que eu parei? Porque no ano de 2019 a gente fez planos e falamos, vamos fazer tudo, e veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer foi nada. Porque as igrejas fechou. Por quê? Porque o plano de Deus, ele está acima do nosso. Nós vamos ver que no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, vai dizer que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é os pensamentos de Deus para nós. Talvez você não queria estar neste lugar na cidade de Tiradentes. Talvez você sonhou em estar lá nos Estados Unidos. Talvez você sonhou em estar em outro lugar, mas Deus te trouxe para cá. Deus te trouxe para cá. Talvez você não queria nem estar nesta igreja, mas Deus te trouxe para cá. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é uma mensagem para um povo que está cativo. Um povo que está num cativeiro. E cativeiro fala de quê? É um povo que está vivendo no lugar onde não queria, situação que não queria estar. É isso. E às vezes a gente passa por situações que a gente não queria estar passando. Só que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo 8, ela vai dizer assim, capítulo 8 não, acho que é versículo 3, capítulo 8, versículo 8, ele diz assim, ó: E te lembrará do caminho que eu te fiz passar pelo deserto. Levei vocês para o deserto para saber o que estava no seu coração. Só que Deus, ele sabe o que está no nosso coração. E por que ele leva nós no deserto? Para saber o que estava no nosso coração, que ele diz, para vocês verem que nem de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por que Deus leva nós para o deserto? Eu pensando nesse texto, quando eu passei por algumas situações com a minha filha, mas aí eu entendi que não é para Deus
saber o que está no meu coração, mas é para mim saber o que está no meu coração. Porque no deserto é que nós vamos conhecer a nós mesmos e saber a capacidade de fé que nós temos, a fé que nós temos. Porque muitas vezes a gente acha, eu tenho uma fé extraordinária, aonde o Senhor for. Muitas vezes a gente se encontra como Pedro, e a gente diz para o Senhor Jesus: eu vou com o Senhor aonde for, eu não vou te abandonar. Aí Jesus olha para nós e diz assim: antes que o galo cante, tu vai me negar, filho. Antes que o galo cante, você vai me negar. Aí Pedro, nós vamos ver que Pedro, ele vive altos e baixos com Jesus. Em certo momento nós vamos ver Pedro no alto, depois nós vamos ver Pedro no baixo. Mas um dos segredos de Pedro, esses dias eu estava conversando com um rapaz, um amigo, que ele fala: pastor, eu falho e eu tenho vergonha de estar na igreja. Eu falei para ele: irmão, Pedro, ele estava toda hora no alto e no baixo. Mas sabe qual é a diferença? Ele não desistiu. E nem Jesus desistiu de Pedro. Que Jesus chega na Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Tu me amas, Pedro. Pedro até olha e lembra da falha que ele teve, e lembra do erro que ele teve. Mas eu quero te dizer, ainda que você erre, o projeto de Deus é sempre de restauração para a tua vida. O projeto de Deus, ainda que ele tenha que te levar para o deserto para que você aprenda algumas lições, porque Deus, ele faz dessa maneira, ele nos leva para que a gente aprenda algumas lições. Porque se nós olharmos para esse texto aqui, nós vamos ver que o povo está no cativeiro porque o próprio Deus levou esse povo. Olha o que diz o versículo de número 4, capítulo 29, versículo 4 diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Esse povo está na Babilônia, e a tristeza deles estão mencionada nos Salmos de número 137, que eles dizem assim: na margem do rio da Babilônia nós penduramos as nossas harpas. E o povo que nos levou cativo, eles diziam: canta um cântico de Sião agora. Aí a gente dizia: como cantar em terra estranha? Como cantar, irmão, passando por luta? Como louvar a Deus passando por dificuldade? É difícil. Na hora que a gente recebe uma bênção, a gente adora a Deus. Na hora que a igreja está cheia, a gente glorifica a Deus. Mas e quando as coisas estão ruins? É difícil cantar. Aí você imagina a tristeza desse povo. Mas aí Deus manda uma mensagem para eles: dentro desse processo, dentro desse deserto que vocês estão passando. Põe o versículo 5, Paulo, capítulo 29, versículo 5. A mensagem de Deus para o povo: dentro desse processo, Jeremias 29, 5. Construam casa, estabeleçam-se nelas, plantem palmares e comam os frutos que eles produzirem. Versículo de número 6. Glória a Deus. Casem-se, tenham filhos, encontrem esposa para os seus filhos e marido para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multiplique-se e não diminua. Aleluia, irmão. Dentro do processo, como que vai ter filho se não tem nem dinheiro, não tem sustento? Como que vai casar? Dentro do processo, aqui é literal, mas vamos para o espiritual. Dentro do processo, tenham filhos espirituais. Dentro do processo, frutifiquem. Dentro do processo que Deus quer, trabalhem. Glória a Deus. Dentro do processo, não fique parado. Dentro do processo, o que eu quero? Que vocês produzam muito. Porque vai chegar o dia em que Deus vai precisar de mão de obra. Vai chegar o dia que Deus vai precisar de mão de obra. E aonde, pastor? Deus está dizendo para ele se multiplicar. Por quê? Porque Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9, vai
precisar de gente para construir o templo de Deus, para construir a casa de Deus. E Deus vai dizer: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Ei, construam casas. Ei, Deus está dizendo para nós nesta noite: produzam, não diminua, continue trabalhando, porque vai chegar o tempo que Deus vai visitar o teu povo. Vai chegar o tempo que Deus vai trazer de volta o teu povo. Vai chegar o tempo que Deus vai acabar com esse cativeiro. Sabe o que Deus está dizendo? A prova, ela teve hora para começar, mas também ela vai ter hora para terminar, irmão. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3 diz, lá no versículo 1, Eclesiastes 3:1 diz: há tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo de processo, mas tem o tempo do final desse processo. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Sabe por quê? O versículo 7. Você pode pegar isso aqui? Você pode pegar o versículo 7? Jeremias 29:7. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Pegou isso aqui? Oh glória, sabe o que Deus está dizendo? Ore pela prosperidade. Ao mesmo tempo que a igreja for abençoada, você também vai ser. Ah, glória a Deus. Ore pela igreja, ore pela prosperidade da igreja, ore pela paz desta cidade, aonde Deus te colocou aqui. Porque quando Deus começar a derramar as bênçãos da prosperidade, vai transbordar sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus usou a nossa irmã Raquel aqui para falar aqui, na hora da oferta. Você que tem comércio, você, deixa eu dizer, Deus vai visitar você, Deus vai fazer você prosperar. Oh glória, não vai ser bênçãos derramadas só para a igreja, mas vai ser bênção derramada pela sua vida, pela tua casa. Deus está dizendo: vai chegar o tempo que eu vou derramar da prosperidade. Eita, eu estou sentindo a graça de Deus. Aleluia. Você está passando esse momento pelo que você não queria passar, momento difícil, dificuldade. Aleluia. Aleluia. Não deixe que as falsas visões te enganem. Não deixe que os falsos profetas te enganem. Porque os falsos profetas, o versículo 8 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Não deem ouvidos ao sonho deles, porque os sonhos sonham os que querem, eles sonham o que vocês querem ouvir. Porque tem gente que olha o cenário, aí ele vai sonhar aquilo que a gente quer ouvir. O que eu quero, o que eu desejo. Irmão, que tem de gente sendo enganada por falsas profecias. Um monte, né? As pessoas, porque querem ouvir. O apóstolo Paulo, ele disse que nos últimos dias muitos estarão procurando doutores, homens amantes de si mesmos. Eles estarão procurando doutores para si, doutores que falam o que eles querem ouvir. Mas Deus está dizendo: não nos engane. Sabe por quê? Porque Deus havia usado o profeta Jeremias e dito para o povo: vocês vão passar um vento. Deus não faz nada antes de comunicar aos seus santos e profetas. Glória a Deus. Vocês vão passar um vento, vai durar 70 anos. Jeremias disse: tem um tempo para começar, mas também tem um tempo para terminar. Entenda isso. Só que o que acontece? Dentro desse processo, é lógico que vai vir gente falando coisa ao contrário. Porque quando a gente está no processo, tudo que a gente quer ouvir é o quê? Eu vou sair desse processo. Tudo que a gente quer ouvir é o quê? Não, Deus vai. Aí vem um profeta e diz assim: não, continue firme. Terrível, né, irmão, esse negócio? Continue. Eu estou num lugar que eu não queria estar e Deus fala: continue. Eu estou passando pelo que eu não quero passar e Deus diz: continue. É difícil, tudo que a gente quer ouvir o quê? Eu quero sair. Não, Senhor, eu quero sair desse processo. Eu quero que acabe logo. Mas Deus usa Jeremias e diz: não, vai orar, filho.
Vai pôr a cara no povo, fala para o povo orar, fala para o povo ficar em paz. Por quê? Porque vocês não sabem de nada. Quem sabe é Deus. O texto que nós lemos diz o quê? Porque eu que sei o plano que eu tenho ao vosso respeito. Plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro que vocês anseiam. Meu Deus, qual é o desejo do teu coração? Pensa aí, qual é o desejo que você mais quer dentro de ti? Posso te dizer uma coisa: aquilo que você mais deseja, Deus manda te dizer nesta noite. O que está dentro do teu coração primeiro nasceu no meu. A tua vontade está alinhada com a minha vontade. Pegou isso aqui? Se você está debaixo de oração, a tua vontade está alinhada com a minha vontade. Oh, glória! Vocês querem voltar do cativeiro, e eu quero trazer vocês de volta para o cativeiro. Só que deixa eu dizer para vocês, eu é que sei, vai ser do meu jeito, vai terminar do meu jeito, mas eu quero te dizer, o fim que eu estou preparando para vocês é o fim que vai alegrar o coração de vocês. Aleluia, glória a Deus. O fim que eu estou preparando para vocês vai alegrar o coração de vocês. A vontade de vocês está alinhada com a minha. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. O que Ana estava gerando, queria gerar, era alguém que ia mudar a história daquele lugar, daquele povo. Meu Deus, aí quando Ana disse, se o Senhor me der, eu vou te dar. Deus falou, então, a sua vontade se alinhou com a minha. Fique tranquila, chegar em casa, tu vai gerar aquilo que eu estou preparando. Aleluia. Eu sei que dentro do processo é difícil a gente acreditar que Deus está preparando algo bom, porque ficamos ansiosos. Mas abra lá, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu ia pregar sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam. Eita. E agradecendo-lo por tudo que Ele já fez. Oh, glória. Tira a ansiedade do teu coração. Tira a ansiedade do teu coração. Você está preocupado com o futuro, e Deus está dizendo, eu já preparei o futuro. Mas o que você tem que ficar? Orem a Deus. Se lance nele, coloque tudo diante dele, clama diante dele. E como, pastor? Orando e adorando a Deus e agradecendo por tudo que ele já fez. Já viu aquele negócio de tem gente que diz assim, eu vou dar um culto de ação de graça, mas eu ainda nem recebi, mas eu vou dar antes de receber. Pega isso aqui, é isso, eu vou dar antes de receber, porque eu já quero agradecer por tudo que ele já fez e que ele já vai fazer. Oh, glória. Deus está dizendo, eu estou preparando um fim para você, igreja, um fim que vocês anseiam. Glória. Ah, meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou preparando, e ele diz assim, aleluia. Oh, eu sei o plano, eu tenho um plano para vocês. Versículo 12 ele diz, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Glória. Eu os ouvirei. E ele diz assim, ó, se me buscares de todo o coração, me encontrarão. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Aleluia. A chave da religião é conhecer a Deus, é conhecer que Deus se revela na nossa vida somente quando estamos prontos a lhe entregar tudo que somos e que temos. Aleluia. Ele está dizendo, quando vocês clamarem por mim, eu vou ouvir.
quando vocês buscarem eu de todo o coração, eu vou ser encontrado por vocês. Quando vocês entregarem tudo que vocês são, tudo que você tem a Deus, vocês vão me encontrar. Glória a Deus. Esse trabalho, esse processo de Deus é para que nós venhamos aprender a entregar a Ele tudo que temos e tudo que somos. No Salmo de número 137, como eu disse aos irmãos, eles estavam tristes, eles estavam não cantando mais, eles estavam não adorando mais. Mas põe o Salmo de número 126, Paulo Henrique. Glória a Deus. O Salmo de número 126. Aleluia. Aí eles vão cantar, porque Deus visita o povo e cumpre a promessa que Ele prometeu. Aí eles dizem: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Oh glória, a nossa boca se encheu de riso e cantamos alegre. Olha, quem não estava cantando, agora vai cantar. Agora vai cantar o hino da vitória. Cantamos com alegria. Olha o que vai acontecer. Aqueles que viram vocês tristes, aqueles que pediram cântico, aqueles que zombaram, aqueles que diziam que você não ia chegar, vai dizer: as outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandes por eles. Eles vão ter que reconhecer as coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida. Quem crê nisso aqui, ó glória? Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para dizer para você. Sabe aqueles que viram você começando a construir a casa e dizia: essa casa não vai terminar. Eles vão olhar e vão dizer: grandes coisas fez por eles o Senhor, porque a casa está de pé, a casa está construída. Oh glória. Sabe o teu comércio, você abriu e alguém disse: não vai dar certo, não vai. E Deus vai dizer, as outras nações vão dizer: o Senhor fez ela prosperar, o Senhor fez ele prosperar. Oh meu Deus, eu estou vendo a graça de Deus. Sabe a tua família bagunçada, todo mundo dizia: ei, não presta, não vai dar em nada, ei, vai morrer, teu marido vai morrer, teu filho vai morrer. Aí eles vão ter que ver: meu Deus, o que aconteceu? Deus visitou e agora está tendo culto de ação de graça, porque virou homem de Deus, virou mulher de Deus, está cantando e adorando a Deus. Aleluia. É isso que o texto está dizendo. Até as outras nações que viram caído vai dizer: Deus visitou. Eu vi a mão de Deus na vida dela, eu vi a mão de Deus na vida dele. Oh irmão, glória a Deus. Esses dias eu estava subindo, né, para minha casa, saindo lá da academia, e fui e estava conversando com um rapaz. E ali ele perguntando ali, né, se um rapaz que trabalha com ele na época de pagode tocava bem, né? Ele falou: fulano tocava bem, porque ele sabia que eu era pagodeiro. Aí eu falei assim: tocava, né? Mas não era igual nós, né? Era profissional. Aí começamos a conversar e eu falei: mas eles mesmos sempre falavam para minha esposa assim, ó: larga, porque esse aí não vale nada. Eu falei, eram pessoas que olhavam e diziam, né? Mas hoje a maior alegria é aqueles que viam e falavam para ela me largar, que eu não valia nada. Hoje são os mesmos que olham e falam assim: você é um exemplo, eu queria ser como você, conseguir me firmar na casa de Deus como você. A gente olha para você e vê um exemplo. Então eu quero te dizer uma coisa, irmãos: você vai ser exemplo para a tua família, você vai ser exemplo para os teus vizinhos. Quem crê nisso aqui, irmão? Aleluias. Oh glória, você vai ser exemplo. Vão olhar para você e vão dizer assim: ó,
Jesus visitou ela, Jesus visitou a casa dela, Jesus visitou a família dela, Jesus visitou o comércio dela, Jesus visitou. Eles vão ter que olhar e eles vão ter que reconhecer que quem fez aquilo foi Deus, aleluia, foi Deus. E não se espante da maneira que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque a maneira que Deus libertou esse povo foi usando Ciro, foi usando um homem ímpio. Isaías 45, foi enviando Ciro. E ele diz ainda: eu enviei o meu rei ungido. Glória a Ciro. Eu vou diante de ti, eu vou abrir as portas de ferro. O Ciro Deus vai usar. Não se espante como Deus vai usar as pessoas para te abençoar. Quem crê nisso aqui? Você vai olhar e vai dizer: não acredito. Não é desse jeito, eu não acredito. É desse jeito que Deus vai fazer, é desse jeito. Alguém que você não imagina, alguém, porque, lembra que eu falei do começo? Nós não sabemos de nada. Deus é que sabe de tudo. Até os ímpios está na mão dele. Você acredita nisso? Até o ímpio está na mão do Senhor para fazer o que ele quer. Eu tenho uma causa na justiça, pastor, e aquele juiz é iníquo, é ímpio. Deus usa a mão dele para assinar a caneta do teu processo. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Oh, glória. Ele não teme a Deus, não respeita os homens. Deus está dizendo: é Ele mesmo que eu vou usar para libertar, é Ele mesmo que eu vou usar para te dar vitória. Quem crê nisso aqui? Oh, meu Deus, a glória. Eu vou usar alguém que não teme a Deus. Eu vou usar alguém que não respeita ninguém, mas eu vou colocar ele na minha mão e eu vou fazer ele te abençoar. Quem crê nisso aqui? Hoje é noite de bênção, irmão. Oh, glória. Eu vou usar do jeito que eu quero, eu vou fazer da maneira que eu quero, mas o meu propósito vai ser realizado na tua vida, realizado nesta igreja, realizado. Oh, glória. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, é desse jeito mesmo, Senhor? É desse jeito. É desse jeito. Deus vai... Pega isso aqui, glória. Eu nunca preguei sobre essas coisas aqui, mas hoje levanta a mão aí. Deus vai usar um ímpio para assinar os seus papéis. Glória. Deus vai usar um ímpio para assinar. Eita glória. O teu papel é uma bênção que está chegando. Crê nisso aqui? É uma bênção que está chegando. Glória a Deus. Às vezes tem gente que fala assim: pastor, às vezes fala que estou assinando papel, aí é o papel de demissão. Mas é o papel de demissão, mas para Deus abrir outra coisa melhor lá. Você não está crendo nisso aqui, irmão? Glória. Nem toda perca é sinal de derrota, meu filho. Tem perca que é sinal de vitória. É Deus dizendo: eu te tiro de lá. Por quê? Porque eu tenho que te abençoar. Porque ali é um impedimento. Tem gente que fica encostada. Pode ver que depois que sai você progrediu. De alguma maneira você progrediu. Por isso que toda luta, todo processo é para nós crescer, para nós entender. Outro dia eu ouvi isso, que no deserto eu tenho que ficar em silêncio e saber ouvir Deus. Calado, ouve Deus. Porque calado você consegue mais vitória. Você viu uma moça, não sei se vocês viram o caso da moça, que a mãe queria que o filho fosse na janela do avião lá. Você viu esse caso aí? Quem viu esse caso, né? Ela queria que o Enzo fosse, né? Dá lugar pro meu Enzo, pro meu Kiko. Ele tem que ficar lá na janela. E a mulher pagou para ir na janela. Só que você vai ver que a mulher não debateu em nenhum momento com a mãe. A mulher ficou em silêncio. E ela nem falou, ela nem se posicionou nas redes sociais. Você viu ela se posicionando? Eu não vi ainda ela falando. A mulher não a mãe, a outra. Em silêncio. E em silêncio, irmão, ela ganhou tantos seguidores no Instagram que aumentou. Diga pro irmão, silêncio, diga pro irmão. Pode falar muito mais do que você abrir a boca. Você pode ganhar muito mais. Oh, glória. No deserto, no meio da provação, às vezes ficar em silêncio é melhor. Só procura ouvir Deus. Ouve o que Deus está falando e fica em silêncio.
Ora, o que Deus está dizendo? Procure a paz da cidade. Fica quietinho, porque eu tenho um plano para você. Você crê nisso? Eu tenho um plano para vocês. E o plano que eu tenho não é mau, é de paz. Então fique tranquilo, que Deus está te conduzindo para o lugar que Ele quer. Às vezes não é da maneira que você quer, como não foi da maneira que José quis. Porque talvez se Deus te explique todo o processo, você desiste. Já pensou se Deus dissesse para José: José, eu te dei um sonho, você vai virar governador do Egito, só que você vai ser traído, só que você vai ser vendido como escravo, só que você vai sofrer calúnia, você vai ser preso por algo que você não cometeu. O que José ia fazer? Desistir, né? E você também. Você ia desistir. Não é verdade? Oxe, meu irmão, acho que a pior coisa que tem é traição, sim ou não? Você pegar uma pessoa que você confia e ela te trai, não dói na alma? É? Você abriu o teu coração, você falou e ela vai lá e te trai nas suas costas. Isso não é pior? Aí, e outra coisa, e você ser acusado por coisa que você não cometeu? Pior ainda, sim ou não? Aí você diz, você fala: eu não quero. Só que Deus nunca vai explicar o processo. Ele só vai te dar o propósito. O propósito é que eu vou fazer você governador. As estrelas vão se curvar diante de você. Os feixes vão se curvar diante de vocês. Quem quer nisso? Só que eu não vou explicar o processo. Mas o propósito é esse: fazer com que se curve diante de vocês. Pega isso aqui. Fazer com que se curve diante de vocês. Aleluia. Mas o processo ele não explica. Então o que eu tenho que fazer? Quietinho. Silêncio faz você ganhar muito mais do que abrir a boca para falar. Aleluia. Ficar quieto é melhor do que murmurar. Porque quanto mais o povo murmurava, eu aprendi uma coisa. E aqui eu encerro. Nós nunca vamos poder mudar esse processo. Nós nunca vamos mudar o processo que Deus quer que a gente passe. Só que nós podemos prolongar ele. Porque a Bíblia diz que o povo, eles iam chegar em 40 dias. Demoraram 40 anos. Por quê? Porque eles murmuravam. Porque abriram a boca para reclamar. Então você não vai pedir e impedir, não vai conseguir mudar o processo. Porque o que você tem que passar, você vai passar. Só que você pode prolongar esse processo. Mas se você ficar quietinho, vai ser rápido. Deus vai te visitar no tempo determinado. Você crê nisso aqui? Porque Deus sabe o plano que Ele tem para vocês, diz o Senhor. Quando acabar esse processo, Ele vai se revelar a vocês. Ele vai se revelar a mim. Ele vai se revelar nessa igreja. E nós vamos viver coisas extraordinárias com Deus nesse lugar. Você pode aplaudir a Jesus? Fique com essa palavra. Creia nessa palavra. É noite de vitória. É noite que Deus vai entregar. Você vai contar a bênção. Se não for agora, você vai contar no fim do ano. Ainda não acabou. No culto da virada. Que nós vamos ter culto da virada aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter. Nem que seja 2 ou 3, nós vamos ficar aqui. Eu quero passar orando na presença de Deus, amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Na terça-feira nós temos consagração aqui pela manhã, tá bom? Na terça-feira à noite, culto de oração. Vamos continuar orando, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar clamando a Deus pela misericórdia dEle. E na quarta-feira vai ter a tarde da bênção, porém quinta-feira não tem culto, tá, irmãos? Quinta-feira não vai ter culto. Por que não vai ter culto, pastor? Porque na sexta-feira começa a conferência Desperta Jovem, tá? Conferência Desperta Jovem começa na sexta-feira. Sexta e sábado
conferência. E no domingo, o culto com a família, tá bom? Então, na sexta-feira, conferência Desperta Jovem. Vai ser 2 dias de poder, de bênção. Deus vai se manifestar aqui nesta igreja. Então não perca, venha, tá bom, irmãos? E a célula, né, que a gente está fazendo só vai voltar só o ano que vem, tá bom, irmãos? Porque já está no fim de ano. Tarde da bênção, quarta-feira, tá bom? Só quinta que não vai ter, tá bom? Então, consagração de manhã, nós vamos consagrar normal, só à noite que não vai ter culto, tá bom? Então, porque sexta-feira começa a conferência Desperta Jovem, tá bom? Que Deus abençoe. Se coloque sobre os pés, vamos orar. Agradecer a Deus por essa palavra. Guarde ela dentro do teu coração. Creia que o Senhor está fazendo coisas extraordinárias. Ele irá fazer nas nossas vidas. Ele tem um plano de paz, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai querido, por essa palavra, por essa noite. Espírito Santo, que o Senhor continue falando ao coração de cada um. Hoje, Senhor, meu Deus, também termina o nosso propósito do jejum, Senhor, da consagração, Pai querido, a Ti, Pai. Deus, receba, Pai querido, nessa noite, Pai, faça, Senhor, meu Deus, o que o Senhor deseja para nós alcançarmos a maturidade, Senhor, meu Deus, e as coisas grandes que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor. Abençoe a cada vida que aqui esteve, Pai. Deus da glória, aqueles que não puderam vir, Senhor, meu Deus, nós sabemos, ó Pai, a luta, Senhor, meu Deus, sabemos que nesse final de ano, Senhor, meu Deus, a correria do trabalho, mas que o Senhor abençoe todos aqueles, ó Pai querido e amado Deus da glórias, que não estão aqui, e abençoe aqueles que ouviram nós pelo YouTube, pelo Facebook, abençoando as famílias, Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, amém? Receba a bênção, que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as 2 consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre, quando se confirma, dizendo amém. Está encerrada. Aplauda Jesus, que Deus abençoe.